Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar, que está cuidando de Manaus. E que muitas vezes isso influencia. Eu atendo no SUS, eu preciso saber, perguntar quanto é que ele ganha vai balizar o meu medicamento. Porque não adianta eu passar um remédio de R$300, a aposentadoria do cara é 1.000, 1.000 e pouco. Né? Então a gente precisa entrar nesse universo também, né? Isso faz parte de humanizar um pouco mais também a nossa consulta. Mas eu acho que que impacto que você quer causar quando crescer. Hoje eu quero levar a educação financeira para as pessoas, esse é o meu propósito, de permitir que as pessoas controlem o seu dinheiro e não sejam controladas por ele. Turma, o podcast de hoje é super importante para todos vocês que querem saber de din-din, babita. Eu trouxe as pessoas mais importantes aqui do Amazonas para a gente falar sobre esse assunto. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês, pedir primeiro, se inscreva no podcast, dá o like, ativa o sininho que é para você assistir. Se fizer sentido, também manda para os seus amigos para eles assistirem esse podcast. E se você quiser, aproveita e maratona, sábado, domingo. Eu tô falando muitas vezes que, cara, sabe aquela coisa, aquela dor de cabeça que não melhora? Sabe por quê? Não se inscreveu. Se tivesse assistindo aqui, já ia ter aprendido como é que melhora, saber tudo sobre a sua saúde. O alimento faz realmente ele mudar a alimentação, melhora a sua dor de cabeça. Então, tem tudo a ver. Outra coisa, QR Code, canto esquerdo, aqui em cima. Vai lá, bate, a Vacinar está patrocinando, ela está cuidando de Manaus. Então é muito importante para você que está com as vacinas que não estão em dia do seu filho, bate QR Code, você vai para o WhatsApp da Vacinar, tira uma foto do cartãozinho do seu filho e manda. Eles vão dizer o que está faltando, qual é a vacina que tem que fazer primeiro, então você consegue botar tudo em dia para o seu filho. Então se você ama seu filho, você tem que vacinar o seu filho. As redes sociais, @Dr. Jefferson Medeiros, e também tem o Jeff Podcast, que está no Instagram, e eu quero muito que cresça. Segundo o dono dos estúdios Hub 92, Márcio Braga, a meta é 5.000 inscritos, a gente está com uns 600 e alguma coisa, e quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta até dezembro, que a gente vai chegar a 10.000 inscritos. Ousado, hein? Recebo, hein? Meninos, hoje, lógico, eu vou começar ladies first. Do meu lado direito aqui, uma mocinha que eu marquei, tentamos, não deu certo. Ainda era no outro podcast no Sem Jaleco, né, Malu? A gente tentou já várias vezes e não conseguimos. Mas hoje eu trouxe do meu lado Malu Lira, palestrante, escritora, criadora de conteúdo de saúde financeira. É um prodígio e eu acho interessante, Malu, não é para rasgando cedo porque você está aqui, mas assim, por tudo isso que você faz, você não perde a ternura, você não deixa de ser criança, você não deixa de aproveitar a sua vida, mas existe já uma responsabilidade que é muito interessante. Seja bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigado por você estar aqui hoje. Me sinto muito feliz de estar aqui hoje, o bate-papo vai ser muito legal, a gente já estava conversando um pouco antes de começar, estou realmente muito animada, a gente tentou se encontrar antes, mas como não deu, eu quero compartilhar o máximo de informações possíveis e já aproveita aqui porque vocês vão aprender muita coisa muito interessante aqui. E aproveita para os seus filhos, porque na nossa época a gente não tinha falando, porque às vezes o pai falando é chato, né, Malu? O avô falando é chato, mas quando você vê criança, você vai ter essa empatia de você receber, de você aceitar. E eu acho que hoje em dia, principalmente nessa área, é interessante que as crianças conectam, eu acho muito interessante que conectam de você de uma forma muito forte, porque vê assim, cara, ela tá falando sobre mesada, e eu ganho mesada. Ela tá falando sobre o lanche, então assim, tudo que você fala tem um peso muito maior do que um monte de velho chato falando sobre dinheiro, né? Também do outro lado, eu trouxe o meu co-host hoje de luxo, Dean Taide, que é economista, assessor de investimento. Ele tem o podcast, o Dean Talks, por isso que hoje ele é meu co-host, e sócios da Mais Investimento,
que está cuidando de mais de 1 bilhão, bi, aqui do Amazonas, de Manaus para o mundo. Dean, muito obrigado, meu amigo. Meu amigo, obrigado. É uma honra estar aqui com você mais uma vez. Ainda mais com a presença aqui de Malu, presença aqui do Dr. Sileno. Então, uma grande satisfação e de pronto aceitei o convite aí para estar junto com você, né? Então, ainda mais para falar de saúde financeira, né, Jeff? A gente precisa estar com corpo, mente, espírito ok, mas também precisa do suporte, que é exatamente sobre finanças, né? Então, a Malu aqui, que a gente já tem aí uma parceria juntos também, né, Malu? Começando pela base, levando as informações para a criança, né? Começar a educação financeira desde berço é algo que essa realidade está mudando, então uma grande satisfação participar aqui junto com vocês. Importante dizer para vocês que o Dean também é triatleta, nós fizemos o Ironman ano passado lá em Floripa juntos, e você que está querendo fazer triatlon, tem sim que guardar dinheiro. Esse é o primeiro passo. Olha, para quem não sabe, o dia que nós falecermos, a gente não quer que a esposa da gente venda a bicicleta pelo preço que a gente falou que comprou, né? É isso, Dean. Eu acho que é uma das coisas muito importantes para a gente falar. Exatamente, aqui. Jeff. É preciso colocar no testamento, porque o valor real a gente não divulga, né? Olha, pessoal, por último, mas não menos importante, pelo contrário, hoje esse assunto está vindo aqui, esse podcast foi feito por causa do Dr. Sileno, que é geriatra, professor da UEA e da FAMetron, junto comigo lá na UEA, proprietário do residencial Senhor Terça da Serra, Manaus. É isso? Terça da Serra. Acertei tudo direitinho? Tudo certo. Sileno, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Eu já vi a Malu falando aqui, eu falei, rapaz, fala super bem, né? O sarrafo tá alto aqui, né, cara? Eu peguei um cara que era host do podcast dele, agora é co-host. Palestrante, você também toda... Escritora, né? Falei, rapaz, eu assustei aqui. Se pegar o vídeo, vai ver que eu abri o olho assim. Falei, mas vamos lá, né? Esforça-te, né? Vamos dar o gás. Obrigado. Poxa, olha, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, né? Ou nos ouvindo, porque tá também no Spotify e no Deezer, o assunto de hoje sobre saúde financeira, ele me veio pela primeira vez que eu levei o Sileno lá na CBN Manaus. A gente estava falando realmente dessa parte da geriatria. E ele me falou, e eu quero reforçar isso aqui, que a saúde financeira é um pilar para o envelhecimento saudável. Você pode discorrer um pouco sobre esse assunto quando você falou comigo? Sim, com certeza, né? A gente como geriatra, a gente preza também por um planejamento saudável em termos de saúde e a parte financeira entra nisso, né? A gente fala muito sobre atividade física, alimentação, controle de doenças, mas também tem uma parte de saúde financeira. Eu acho que se você quer serviços de qualidade que envolvam boa alimentação, boa atividade física, você tem que ter dinheiro para pagar serviços de qualidade. Então, esse planejamento que começa desde criança, né, passa pela vida adulta, isso realmente é super importante e a gente vivencia isso diariamente no consultório. Então, eu estou aqui também para falar que é verdade. Você precisa se planejar para a sua velhice. Verdade. E Sileno, eu queria aproveitar, Jeff, aqui só aproveitando a oportunidade que o Sileno colocou, né? Que tem uma estatística, por exemplo, que eu já vi algumas vezes, quando a gente compara a realidade dos idosos, das pessoas que estão se aposentando no Brasil, com a realidade das pessoas que estão se aposentando nos Estados Unidos, por exemplo. Lá, um dos grandes medos do americano é chegar na velhice e depender de rendas de terceiros para sobreviver. E aqui no Brasil a gente vê uma estatística inversa, onde mais de 90% da população aposentada depende da renda do filho ou de um genro, enfim, de algum gerador que gera um pouco mais de riqueza da família, para pagar ali aquele custo de vida. Isso deve ser uma realidade, no entanto, preocupante, né, Sileno? Sim, com certeza. E quando a gente fala do provedor, né, a gente vê muito isso no consultório, o quanto você chegar na vida idosa assim, com uma saúde financeira ruim, o quanto isso abala a sua saúde também, sua saúde mental, né? O que a gente vê, às vezes, de diagnóstico de ansiedade, de depressão em pessoas idosas, porque o boleto está maior do que o salário no final do mês, isso é muito comum.
né? E às vezes é difícil para o homem até chegar, né, no consultório e admitir isso, né? Então é uma dor que não melhora com nada, sabe? É aquela sensação na barriga que não tá legal. E aí chega por isso, e quando a gente vai ver, a saúde mental tá abalada por causa de um déficit na saúde financeira. Entendi. Malu, como é que a gente pode mudar esse jogo? Você fala muito bem, e eu lembro que eu assisti um TED Talks de uma criança falando sobre isso, sobre envolver a criança na parte financeira. O que é que você acha que é interessante para os pais que estão nos assistindo agora? Como é que você acha que tem que envolver? Como é que começa isso daí? O primeiro passo é sempre começar falando com seu filho, envolver ele nisso, conversar sobre o que é o dinheiro. Ainda tem muita criança que acha que o dinheiro do cartão de crédito ele brota lá por magia. Que se a mãe não tiver dinheiro é só passar no cartão. Quando, na realidade, o pai poderia explicar para ele que depois, no final do mês, ele vai ter que tirar uma parte do dinheiro. E uma coisa muito interessante para fazer a criança se interessar seria colocar algo que ela já se interesse. Então, se ela quer um dia comprar um videogame novo, fala para ela que quando a gente economiza, a gente pode guardar esse dinheiro e comprar algo que a gente realmente quer no futuro. Outra coisa é já tirar crenças limitantes, já tirar preceitos financeiros da mente dela. De que só quem pode investir é rico, que não é verdade. Que ou a gente ganha dinheiro muito rápido nos investimentos, ou a gente perde tudo. Que a gente só vai conseguir dinheiro exclusivamente trabalhando no emprego normal, CLT, quando na realidade tem outras opções. Então é muito importante, desde cedo, já ensinar ela o caminho correto. Porque é melhor a gente começar a preparar as crianças desde agora para usar o dinheiro no futuro, do que no futuro elas não estiverem preparadas e elas começarem a se preocupar com isso. Justamente porque não tiveram educação financeira. Malu, você consegue, dentro da sua turminha, tanto de amigo, às vezes de sala, você conseguiu trazer as pessoas para o seu lado, os seus amigos, eles começarem a entender melhor? Porque eu tenho certeza, Malu, que você teve uma excelente criação para você estar aqui falando sobre isso. Mas eu vejo a dificuldade, às vezes, que as crianças têm de também aceitar, ou às vezes até os pais não conversam com elas. Como é que você observou a mudança das pessoas que estão do seu lado, dos seus amigos, das outras crianças? Essa minha mudança, onde eu comecei a querer falar sobre isso, foi com meus 8 anos. Antes eu já gostava, eu já empreendia, mas com 8 anos eu comecei a ter acesso a essa ferramenta aqui, o celular. Então eu comecei a pesquisar mais sobre isso, ver vídeos. E eu aprendia tantas coisas que eu queria compartilhar. Afinal, a escola é um lugar que deve apoiar o aluno e deixar ele ser acolhido com o que ele aprendeu fora da sala de aula. Só que daí foi nessa época que eu entendi que nem os pais, nem os professores e muito menos os alunos achavam que a educação financeira era algo importante. E eu tive só 2 amigas que me ouviam falar disso. Às vezes, quando eu tinha aula vaga, eu ia lá e a gente ficava mexendo no quadro, mostrando, ensinando lá. E essas 2 amigas, para mim, elas foram as únicas que estavam interessadas, porque nem os professores achavam que era importante. Diziam que não era algo para crianças. Hoje eu estudo numa autoescola, o Instituto Denizar, e lá eles estão tentando colocar a educação financeira, mas ainda acho muito essa barreira dentro dos próprios alunos. Ontem mesmo eu estava discutindo com umas 2 amigas minhas, mais conversando, sobre se a gente seria lembrada depois que a gente partisse. Elas disseram que elas seriam esquecidas depois de 3 gerações. E isso é algo muito triste, uma criança já pensar no pior, já ser pessimista do seu futuro. Porque é hoje isso que a gente vê, tanto nas músicas, nas séries, nos filmes, uma tristeza, uma melancolia colocada lá, disfarçada de um realismo da realidade. As pessoas dizem que eu sou muito otimista, mas eu gosto de pensar das coisas que podem vir adiante e que podem ser felizes. Tipo, essas minhas colegas, elas disseram que estão sendo realistas e que as pessoas vão esquecer delas depois que morrerem.
Só que daí, como elas mesmas dizem, não dá pra gente saber o futuro. Então, então a gente tem 2 futuros. A gente não fazer nada, não impactar a vida de ninguém, daí que a gente vai ser esquecido, ou trabalhar, ou fazer a diferença, ou impactar a vida das pessoas. Às vezes um sorriso pode mudar a vida de alguém, pode mudar o dia de alguém. Então eu gosto de pensar que eu vou fazer a diferença. E isso não é um sonho, é uma promessa que eu vou cumprir. Perfeito. Acho que no mínimo a gente vai ter o nosso podcast de hoje para ficar para a eternidade, né? Com as pessoas vão ver a gente. E assim, tem um ponto importante, que é isso que a Malu tá falando, que é do interesse de começar o quanto antes, né, Jeff? Porque aí a gente vai para os números. Hoje você tem uma população, mais de 70% da população adulta endividada. O grande vilão disso, geralmente, é o cartão de crédito, né? Justamente por quê? Porque não teve essa consciência, não teve essa base que a Malu está dizendo aqui, que às vezes nem os próprios professores dentro da faculdade ou dentro da escola estão acostumados a lidar, né? Não tem o conhecimento. Não é porque não quer, é porque é uma questão cultural mesmo. E aí a estatística vem subindo e vai ter impacto na vida adulta. Hoje você sai do ensino médio e você não sabe declarar o imposto de renda. É algo que todo mundo vai fazer quando entrar no mercado de trabalho. Todas as pessoas. Seja você do nível superior, ou seja você, não desmerecendo, mas tendo uma profissão menos, com uma renda menor, você vai ter que lidar com as situações financeiras. E se não tiver uma base fortalecida, com certeza esse gap, e a estatística que eu estou mostrando aqui é tão verdade, que acontece esse tipo de problemas lá na frente. Né? Sileno, a Malu falou de uma coisa interessante, que é a pessoa que ela é preparada, nós somos preparados, isso aí foi o modelo industrial do inglês, a estudar numa escola para você fazer uma faculdade, nessa faculdade você ser empregado, e aí você fazer dinheiro sendo empregado, e ela falou sobre CLT. Eu vou trazer aqui na realidade para teto do INSS. O teto do INSS, quando os pacientes que você recebe, que precisa de uma saúde financeira, o que você consegue fazer com o teto do INSS? Me explica aí. Confirma para mim, Dean. Rapaz, eu vou só te dizer, primeiro a sigla, né, do INSS. Isso nunca será o suficiente. Né? Já começa a verdade, Sileno? Estamos falando aí de quanto? Só para quem em torno tá de R$7.500 aí. O teto, né? O teto, o máximo. Exatamente. Então vamos lá. Talvez um plano de saúde bom para uma pessoa idosa custe em média R$2.000, né? Tá. A gente E tá falando, bom. A gente tá falando o top que vai dar direito. Razoável. Razoável, né? Tá. E aí a gente entra numa situação, eu sempre falo que o idoso, eu não gosto muito dessa comparação de idoso com criança. Uhum. Muita gente, apesar de muita gente usar, porque o idoso ele é muito heterogêneo. Ele tem toda uma biografia que precisa ser respeitada e ele é heterogêneo. Então, a criança, a gente sabe que com 6 meses ela senta e com 1 ano ela anda. Mas o idoso, eu posso ter um idoso aos 80 anos ótimo, Ironman, ou idoso muito frágil. Então, a gente tem que se preparar, e aí já aprendi um pouquinho com a saúde financeira, pro pior, né? Sim. Onde eu tenho realmente uma dependência maior e eu vou precisar de mais dinheiro nesse estágio, né, da nossa vida, e eu posso estar mais frágil. Frágil no sentido de, por exemplo, no estágio que eu preciso de cuidador 24 horas, que eu tenho uma doença que é um pouco mais incapacitante, que eu tive um AVC, que eu sofro de Alzheimer, por exemplo. Isso relativamente comum, cada vez mais comum na nossa sociedade com o nosso envelhecimento. E aí você fazer a conta, voltando para a nossa conta, aí de um cuidador 24 horas, um cuidador de dia, um cuidador da noite, um folguista, todos os encargos, trabalhista, tudo, isso não sai menos que R$6.000. Então, assim, se a gente for pensar no teto de INSS, vai sobrar aí 1.500 para eu pagar um aluguel, para eu comer e para eu fazer as outras coisas, é isso? Ou se eu não pagar o plano de saúde, né? É. Com o plano de saúde já foi. Sim, Né? entendi. Então, para comer, né? Fora as outras coisas, né? Por exemplo, médico, um bom médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, toda uma equipe multidisciplinar que, se você quiser qualidade, gera um custo, né? E muitas vezes é necessário para esse cuidado desse idoso mais frágil.
Então, você se programar para isso, para esse pior cenário, né? Mesmo para o melhor cenário, vamos colocar aqui um idoso super robusto, como a gente chama, saudável, né? Que quer de repente viajar, que quer de repente curtir restaurante, mas que também tem a necessidade, por exemplo, de fazer uma atividade física boa. Sim. Porque para você ser um idoso bom, você precisa de hábitos bons. E uma atividade física, para pagar um personal, para pagar um bom nutricionista, né? Para fazer um supermercado com alimentos saudáveis, né? Porque a gente pensa assim, muitas vezes a gente fica falando, tem que comer isso e comer aquilo, vai no supermercado e olha o preço das coisas saudáveis. Sim, é mais custoso. É mais barato ser gordo. Exatamente. Se você for pensar em junk food, muito mais barato. Não, e aí a gente entra num problema que é muito maior, né? Muito maior de saúde pública. Né? Porque a gente também, que atende no SUS, como é que a gente vai falar isso? Uma família que vive um salário mínimo, que trabalha muito, como é que eu vou falar para ela que ela tem que fazer atividade física todo dia, 30 minutos? Tem que comer brócolis. Que ela tem que comer brócolis, né? Então, é difícil, né? Sim. É difícil. Então, é um desafio grande mesmo. Exato. Que a gente tem em todos os níveis sociais. E assim, Jeff, eu queria colocar uma questão que aí a gente volta para a parte do planejamento. O Sileno estava falando e eu resolvi fazer conta aqui. Sim. Eu peguei minha calculadora. Eu já ia perguntar para ti, quando eu vi você fazendo conta, eu falei, deixa lá. Falei, cara, e aí por que é importante a gente se planejar, né? Todo mundo sabe que essa hora vai chegar, né? Então, assim, Sileno, se você hoje dispõe de R$500, eu fiz uma conta aqui, se todo mês você fizer durante 30 anos, a gente chega ali e começa a entrar na vida... faculdade, sai geralmente 20, 25 anos, né? Você começa a produzir, você vai ter mais 30 anos de vida produtiva, ou seja, sim, gerando renda, efetivamente. Se em 30 anos você guardar R$500 por mês, coloquei aqui R$500 por mês do seu orçamento, para pensar na sua aposentadoria ou na sua independência financeira, liberdade, pensar no futuro, digamos assim, conversar hoje com o meu eu do futuro, né? Como é que eu quero ser daqui a 30 anos? Você guardar R$500 durante 30 anos numa aplicação de renda fixa conservadora, você teria, Sileno, aqui R$1.765.000. Esse valor, se a gente for colocar 1%, seria algo de rendimento mensal em torno de 17 mil, que você teria de rendimentos mensais. Ou seja, você já estaria, obviamente, pelo menos, tendo ali uma renda de 17 mil, descontando imposto e tal, vamos falar de 15 mil, já daria para viver ali uma vida mais saudável financeiramente. Não é o ideal, mas a gente consegue pagar, como você falou, pagar aqui o cuidador, consegue já custear o plano de saúde, né? Já consegue ter ali até a saúde mental mais ok. Malu, você falou outra coisa que eu achei interessante, sobre ensinar os valores às crianças. Eu não sei se você já tem essa percepção, mas entre os meus amigos eu tive muito isso. Às vezes pais muito ricos, e eu tenho casos trágicos de um grande amigo que a família tinha muito dinheiro, morava em Recife. Eu entrei no colégio na 8ª série, ele era primeiro ano, eu saí antes dele. Ele foi repetindo 2 anos e eu passei dele. E no final, cara, olha ao nível que chegou. Os pais não prepararam ele para a parte financeira e muito menos para a vida. Deram sempre tudo para ele. Cara, ele se transformou em traficante. Nossa. Por quê? Porque era um dinheiro mais fácil, ele não precisava trabalhar, porque ele sempre teve dinheiro fácil. E ele estava no meio do pessoal rico, ele não queria perder o status e o nível que ele vivia. Então, aquele cara com muito dinheiro, que nunca teve valor na vida dele. E teve um momento que papai e mamãe morreu, não tem nada mais para mim, eu vou continuar ganhando dinheiro fácil entre aspas, porque ninguém nunca me ensinou. Como é que você trabalha, e como é que você acha que é interessante os pais trabalharem os valores da vida, porque às vezes o pai trabalha, acha que só o dinheiro que vai resolver, e você lá na frente você vai ser atropelado pela vida. A questão de valores é algo muito discutida hoje na nossa sociedade. Que tem pessoas que decidem ensinar o filho de uma forma, outros de outra.
Mas hoje, infelizmente, grande parte dos pais não está trabalhando os valores no filho. Digamos que um pai, ele sai todo dia de manhã cedo, volta tarde, e ele está trabalhando justamente para ver se consegue guardar um dinheiro para a faculdade do filho, para ver se consegue deixar talvez um terreno depois que ele faleça para o filho. E o filho, ele tá lá. E eu gosto de dizer que a mente de uma criança, a mente de um jovem, é uma massinha. E as influências externas moldam essa massinha. E se o pai não tá preocupando em moldar essa massa, então quem vai moldar essa massinha? Os colegas da escola, a televisão, os livros que a pessoa tá lendo. E ao longo do tempo, essa massinha vai endurecendo. E às vezes o pai, quando ele já tá mais velho, ou já tá aposentado, ele quer recuperar o tempo com o filho. Só que as influências que ele teve já estão lá endurecidas. Essa é a mentalidade dele. É claro que consegue mudar. Mas assim como é mais difícil a gente remoldar uma massinha que já tá dura, vai ser mais difícil também. E esse pai, ele acaba não deixando os valores pro filho. E os valores do nosso mundo é que ficam nessa pessoa. E, infelizmente, os valores do mundo não estão tão aptos a educar uma boa pessoa. Que são valores imediatistas, que é tudo agora. A rede social está nesse formato. Em 1 minuto, 30 segundos, você tem que fazer os vídeos para chamar a atenção das pessoas. Porque agora tem que ser tudo rápido. Adiar se amostrar. Não, se eu comprei algo, eu tenho que imediatamente mostrar para a internet. Se eu comprei algo de tal influência, eu tenho que mostrar na internet. A questão de relacionamentos rápidos, frios. Tem aquele negócio de antes eu sofria, agora eu sou fria. Daquelas frases de efeito meio estranhas. E essas são as influências que a gente está vivendo no entorno de hoje. Porque às vezes um colega fala que quer morrer, faz piadinha com suicídio dentro da sala de aula, desenha desenhos meio Macabros na cadeira. Justamente porque eles estão reproduzindo o que vem em outros lugares. Às vezes as pessoas de hoje em dia querem dizer que são diferentes da outra geração, mas são iguaizinhos ao padrão que as pessoas estão moldando para você. Então, se o pai não tiver tempo para explicar o que é certo e o que é errado, nunca vai dar certo. Se o pai não tiver tempo de levar o filho na igreja, ver como funciona, levar ele para fazer algum trabalho voluntário, aqui em Manaus tem vários, que você pode participar para ajudar a despoluir os rios, a distribuir sopa nas ruas, a ajudar um animalzinho que está ferido. Se o pai não tem tempo de fazer isso, outras pessoas, a mídia vai ter tempo de moldar o filho do jeito que ela quer. Então, uma forma realmente é o pai se importar, é ver o que o filho está passando e tentar instruir ele da melhor maneira. E eu recebo assim, Jeff, no dia a dia, né? Eu sempre falo que, o pessoal dentro trabalha com o quê? Antes eu dizia que eu trabalhava com investimento, com mercado financeiro. Agora eu trabalho com pessoas, eu ajudo pessoas. E isso é tão real que no dia a dia o cliente ele chega lá comigo, não é só para fazer investimentos, para aplicar o dinheiro. É para falar da fase de vida, do momento, do que ele está vivendo. E eu tenho casos, por exemplo, de pais que com filhos já nessa faixa 20, 25 anos, que não sabem o que é da vida. O moleque teve tudo, mora num lugar top, tem situação ok, mas não sabe o que é, não consegue produzir. E o pai ali, a mãe fica, como é que eu faço? Como é que eu vou dar a bola? Como é que eu vou indicar? Entendeu? Justamente porque não houve essa conexão que a Malu tá falando, né? E às vezes tem dinheiro até, né? E já não é nem uma questão de dinheiro financeira, já é a questão do relacionamento, dos valores que você de fato quis passar, né? Eu queria comentar um negócio que ele falou sobre o padrão e a qualidade de vida do idoso. E eu tava lendo esses dias o livro As Armas da Persuasão, e daí tava falando sobre como os golpes, eles usam bastante do quesito escassez para convencer as pessoas. Porque a nossa mente, ela tem os atalhos, a gente vai muito por atalhos. Então, se algo tem pouco, é porque muitas pessoas querem, é porque é bom. Então, eles usaram esse golpe de escassez, ligaram para várias pessoas, às vezes viúvas, idosos, falaram de uma oportunidade de investimento. Depois faziam mais uma ligação, falaram que eles tinham perdido, que tinha rendido tanto, uma terceira convidando eles a participar e depois sumiam.
E tinha um comentário lá de uma das pessoas, um idoso de 80 anos, mais ou menos, falando: eu não queria ser ganancioso, eu só queria aumentar a minha qualidade de vida. Isso é algo muito triste, porque, inclusive, várias pessoas que estão nesse momento mais frágil perderam um ente querido que era provedor da casa, estão já na fase idosa, elas estão muito vulneráveis aí desses golpes, justamente porque elas querem ter mais dinheiro, querem ter uma condição de vida melhor. Elas não estão sendo gananciosas, elas só querem sobreviver. E Sileno, isso que a Malu falou, eu também já vi alguns casos, e acontece não só assim com os idosos, mas isso por eles já estarem numa fase mais, digamos, vulnerável, né? Com as pessoas mesmo que acreditam em falsas promessas, né? Eu já vi, por exemplo, esquema de pirâmide quebrar, clientes meus, milionários, entrarem nessas operações e com a ganância, querendo ganhar mais, acreditando em rentabilidades de 10% ao mês, de 6% ao dia, de 4%. E eu sempre falo que não existe mágica, né? E não tem almoço grátis. Se a oferta tá boa, desconfie. E aí tem um outro problema, que é a questão, por exemplo, de golpes que... Eu tenho um tio que é advogado e ele me falou: Dean, recebo muitos clientes já aposentados com problemas de crédito consignado, entrando em operações de esquema de pirâmide financeira, às vezes liga no telefone, como a Malu disse, oferecendo uma taxa fora da realidade. Isso, querendo ou não, prejudica também o teu padrão de vida lá na frente, né? Sim, com certeza. Eu vou passar o podcast todo com cara de assustado. Eu ouvi a Malu, né? Ouvindo a Malu, eu fico... Pra te sentir a pressão, meu irmão. Maravilha. Mas sim... E olha que ele é professor de universidade, da aula e tudo, mas vamos dá lá. aula para adulto, né? Também. Fica... Desse jeito. Enfim, assim, com certeza, assim, eu acho que o idoso... ele acaba sendo mais suscetível, né, a esses golpes. De certa forma, a gente vai pensar o que a gente evoluiu de informação, né, de contato, e como a abordagem chega com frequência agora na sua casa, no seu telefone, daqui a pouco, né? Qualquer coisa, o teu telefone está em todo canto. E aí isso deixa, assim... infelizmente, os golpes também foram evoluindo, né? Sim. E aí o idoso é mais suscetível a isso. Existem também campanhas, né? A própria Sociedade Brasileira de Geriatria entra nisso aí para a gente tentar conscientizar o idoso, né? Para tomar cuidado, porque eles acabam sendo suscetíveis a golpes. E aí a gente entra numa questão muito séria que é o maus tratos à pessoa idosa. Muitas vezes a gente só conhece o maus tratos físico, né? De bater, mas existem outros tipos. A negligência, o psicológico e o financeiro também. E vem aumentando muito, né? Isso entra também nos maus tratos financeiros. E são situações que acontecem no consultório que a gente precisa ter uma noção. Por exemplo, recebi uma idosa com mais de 80 anos que já tinha a gente fez um diagnóstico de Alzheimer leve. E nesse ponto do Alzheimer leve, um dos prejuízos primeiros é a questão da finança. Por ficar mais suscetível, por não conseguir gerenciar, né? Então você tem uma dificuldade, porque queira ou não, para a finança você precisa ter uma boa cognição, você está bem. E ali o que aconteceu com ela? Depois foi se descobrir, a gente ficou muito próximo, a gente acabou acionando pessoas próximas que estavam mais distantes da família, porque ela não teve filhos. E a gente descobriu que ela foi coagida, né, pelo gerente a fazer um consórcio de moto. Ela foi ludibriada. Com mais de 60 anos, uma moto... 84 anos. Puxa. Fazendo consórcio Isso aí é moto. fraude, é crime mesmo. É crime? Tem alguma forma de processar essas pessoas que... Claro. Por mau uso? Na verdade, Sileno, assim, só pegando o gancho, tem a ouvidoria do Banco Central, né? Uma ouvidoria que qualquer pessoa, se você digitar no Google, colocar lá o 0800 do Banco Central, uma ouvidoria que você pode fazer qualquer tipo de denúncia e a instituição financeira da qual ocorreu ali a denúncia, ela é obrigatória, ela é obrigada, na verdade, a responder essa denúncia para o Banco Central. Então, a ouvidoria, ela cobra. Fora os contatos também do idoso, né? Aí já falando, né, de delegacia do idoso, de ouvidoria, que você pode
buscar isso e fazer denúncias e ser apurado, né? Isso com certeza. Meninos, deixa eu aproveitar agora para faturar, né? Já que agora a Vacinar está cuidando de Manaus e está cuidando de vocês também. Eu queria deixar aqui um presentinho. Olha que legal, né, cara? Você vai adorar. A Juju, minha filhota, já é só ir puxando aí devagarzinho, por favor. Muito obrigado, Jeff. Euler, já, olha, já falando do Euler Sileno, a gente falou do livro dele, depois a gente pode comentar até um pouquinho sobre isso. A Vacinar está cuidando de Manaus. Tem um QR Code aqui do lado esquerdo superior. Eu falei, bate, vai lá, conversa com eles. Mas tem uma coisa importante para saber, até vocês que são pais, a Maluzinha também que está agora no colégio. Eu sou pai de gato. Pai de gato, tem pai de pet, já serve, já conta, viu? Existe uma lei municipal 584 de 2021 que exige a carteirinha de vacinação no ato da matrícula. Então, assim, não é que você não pode se matricular, mas que eles vão começar a cobrar com 60 dias, até pensando muito bem, porque a gente teve uma perda muito grande durante essa época do Covid das pessoas deixarem de vacinar. Eu fui um deles. Muitas das vezes eu ia levar meus filhos, estavam sintomas assim, nariz entupiu, acabou, não vou levar, porque pode ser Covid, pode ter alguma coisa. A Malu já está usando ainda vacinar. Legal, né? Eu ganhei a Amandinha, que é uma das sócias do Vacinar, ela e o Thiago. Ela me deu uma e a Juju tomou o meu e eu tive que ganhar outra. Aqui no Instagram, Já vou seguir. Vai seguir lá vacinar. Bota tudo em dia. A galera que gosta de fazer viagens internacionais também precisa botar as vacinas em dia. Então vamos lá. Então, o que. Deixa eu fazer um parênteses. Por favor. Também. Primeiro que existe o calendário vacinal do idoso também. Olha, que legal. Puxa aí, Sileno. Da próxima vez eu quero que você vá da criança e do idoso também. Tem muita vacina importante para o idoso. E a vacinar Eu vou te trazer. Primeiro, a segunda coisa que eu quero, a partir do próximo, a foto do idoso sendo vacinado. Aqui tá muito bonita a criança. Ótimo. Né? Vou falar com a Amanda também. Então, vou falar com a Amanda, já puxa lá. Eu vou puxar a orelha aí pra gente. Não, a gente está trabalhando com a Vacinar sobre campanhas exatamente porque cada mês a gente vai trazer algo. Pronto. E uma das coisas que é importantíssima é o idoso que precisa. A gente falou outra vez sobre... Já tô me convidando Zoster. aqui. Não, você vai estar. Não se preocupe, já vai estar seu nome. Quer fazer já comentário? tu só não sabia. Né? eu quero agradecer aqui a Vacinar. É muito útil isso aqui, cara. Eu uso, por exemplo, eu fico com 3 telas no dia a dia. Então, essa daqui já está adotada, né? E parabenizar aí pelo patrocínio e pelo projeto que a Vacinar tem aqui de tão importante na nossa cidade, né? Meus filhos, sempre que eu posso, eu levo lá. Minha esposa, que é a encarregada desse trabalho. É isso que eu ia te falar. Então... Tu não, né? Quem leva é tua esposa, né? A Joana que entra no negócio. Então, a Vacinar é o que vem ali na cabeça. É top os tops de Manaus. Meninos, tem uma coisa que a Malu falou que eu achei interessante. Eu não entendi, mas eu deixei para perguntar aqui dentro. O que é a verdadeira herança, Malu, que você tanto fala? A verdadeira herança é os pais saberem que não adianta deixar terreno, deixar casa, deixar carro, deixar uma empresa multimilionária se não deixar a verdadeira herança. Porque se não souber administrar, a gente não vai conseguir manter a riqueza que deixaram para nós. Porque se você não sabe usar R$1, você não vai conseguir administrar 1 milhão. Então a verdadeira herança é os conhecimentos, é os valores que a gente deixa para alguém. Você ia preferir ter todo o patrimônio do Warren Buffett ou ter os conhecimentos que ele adquiriu até aqui? A gente tem que saber que o que a gente deixa para trás não é dinheiro, não é casa, não é nada disso. O que a gente realmente deixa são as memórias que a gente teve com a nossa família e são os conhecimentos. Citou aí uma pessoa que teve Alzheimer. Uma vez eu estava vendo o caso de uma bailarina já idosa e ela tinha Alzheimer, só que daí o conhecimento que ela tinha da dança de balé do Lago dos Cisnes, acho que era esse, ela manteve e ela conseguia reproduzir um pouco mais devagar por causa da idade, mas o conhecimento que ela teve, ela conseguia manter, porque o conhecimento é algo eterno. Até as memórias podem ir embora, mas o que a gente aprende sempre vai estar conosco em algum lugar da nossa mente. E a verdadeira herança é a gente deixar os nossos conhecimentos para as nossas crianças, para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor. Olha, eu queria aproveitar que você está falando, cara, eu fiquei emocionado por um motivo. Durante toda a minha faculdade, terminei a faculdade, eu tive meus filhos. Quando eu tive meus filhos, Malu,
eu parei de dar plantão de noite, eu parei de trabalhar final de semana, pegaram o meu bordão, né, de que a minha máxima é de que eu trabalho sexta-feira até meio-dia, depois disso você não vai ficar nem mais rico nem mais pobre, mas você vai ficar mais pé da vida. Porque assim, a minha sexta-feira à tarde é estar com minha família, o sábado a gente pedala de madrugada, 5h30 da manhã, para eu voltar, para os meus filhos irem para aula de bateria, para a gente almoçar junto, para de tarde a gente fazer passeios, para o domingo a gente ter em família. Então, o que eu entendi, e isso daí eu vou te dizer de vida, você já viu muitas histórias, é de que eu vi muitos amigos ficando milionários no segundo, terceiro casamento, não tem ligação para os filhos. E se a gente for ver, eu estava assistindo até o Joel J essa semana, eu esqueci o nome do último entrevistado, o cara falando que ele virou multimilionário, só que tinha um custo. Ele falou assim, o custo do meu primeiro, de eu ficar milionário foi meu filho. Ele não depois dos 20 anos de idade, é que ele estava começando a voltar a ter ligação com o filho. Então, custou um casamento e um filho. Então, ele acabou um casamento porque ele era tão focado, e o filho ele não viu crescer, e o filho ele tinha muita briga entre o filho dele, porque o filho dele falou assim, cara, quem é você? Você é aquele cara que não vivia em casa, aquele cara que só queria trabalhar? Porque eu acho, de tudo que a gente vai deixar, viu, Malu, de legado, e o próprio Joel, que a gente gosta tanto, ele fala muito isso, que a herança é o que você deixa para as pessoas e o legado que você deixa nas pessoas. E o legado é exatamente esse. Se eu ensinar meu filho, que foi o que o meu pai me ensinou, de ser uma pessoa decente, de você trabalhar, de guardar o seu dinheiro, de pensar no futuro, mas de não deixar de estar do lado, porque várias vezes, em vários momentos na vida, a conversa com os filhos sobre assuntos específicos, o meu filho várias vezes me espera para ele tomar banho de noite, para eu ir para o banheiro. Eu tenho que ficar dentro do banheiro para ele perguntar as coisas e falar o que ele quer falar. E a Juju, como eu falei para você, a Juju já tem que dar seu livro, estava esgotado o seu livro. A Juju começou a comprar as coisas para revender, para guardar o dinheiro dela, exatamente ela pensando já no futuro. E eu acho interessante porque, tirando você, e olha que você, com a sua idade, você já começa a influenciar as crianças, de saber que é o seguinte, existe um esforço. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, esse dinheiro é guardado, e quando ela ganha o dinheiro dela, ela parou de reclamar das besteiras, de querer comprar besteira. Por quê? Porque ela já viu o esforço que ela tinha que... Ela vai no supermercado comigo, compra o doce para descer com os amigos, para vender. Então, isso daí, ela já começou a ter esse envolvimento e ver que não é fácil. E ganhar assim, dinheiro não é fácil. Jeff, é importante porque, por exemplo, a gente ter a Malu aqui, trazer a Malu, porque, cara, eu fico me pensando, né? Quando eu tinha... A Malu tá com 12 anos. Quando eu tinha... Olha aí, vai fazer 13 anos. Quando eu tinha 13 anos de idade, não sabia nem o que era. Sabia só brincar de massinha. Ela falou de massinha, eu falei na idade dela, a gente era massinha. Entendeu? Tá no colégio, não fazia nem noção das coisas, desses valores que a gente tem que aprender, né? E de como lidar isso ao longo da nossa vida. E às vezes você é surpreendido por uma situação, por exemplo, da falta de alguém, da falta de um ente querido da tua família, e tu precisa assumir, até em alguns casos, a rédea da família, né? Eu tive meus pais foram morar fora, eu fiquei sozinho em Manaus, eu tinha que estudar, eu tinha que administrar as contas da casa com 15 anos de idade. Então, eles trabalhavam para gerar renda, né? E eu automaticamente fazia ali o pagamento, pagava as faturas, ia no mercado, ia na loteria, naquela época não tinha Pix, nem tinha smartphone, mas ia fazendo aquele gerenciamento financeiro da casa, não fazia nem ideia o que era, mas hoje eu olho para trás e eu fico pensando, o que eu estava fazendo naquele momento era cuidando da saúde financeira da minha família. Uhum. Eles estavam lá gerando e eu estava aqui, ia na loteria, ia no banco, ia fazendo as coisas, ia fazer a compra para me manter, né? Automaticamente a gente vai aprendendo isso. Então, assim, até uma dica legal, né, de você começar a ensinar os seus filhos, pegar um papelzinho e colocar ali, né, falar, olha, os gastos são a sua escola, custa tanto, para você lanchar no colégio custa X, né? Hoje a gente faz o Pix lá para o colégio, mas é importante ter a liquidez, ter o valor em espécie, né, para
ter esse sentimento de que tá saindo, tá indo embora. E se você guardar, você vai ter. Essa semana, só para concluir aqui, meu filho, o Joaquim, o mais novo, tem 7 anos. Ele queria comprar uma pipoca lá no colégio e tal. Falou, pô, não tem dinheiro, a gente só tem R$4. A pipoca custava 5. Aí ele pegou a bolsa dele e tinha uma moeda de R$1. Ele, não, eu guardei R$1 aqui que sobrou de alguma coisa do lanche. Falei, tá vendo? Quando a gente guarda, a gente tem para comprar depois. Eu lembrei de uma história que, assim, quando meu filho quis um videogame, como ele sempre jogou bola, o Vinícius, eu falei assim, cara, eu não queria comprar, porque eu achava que ele ia começar a ficar no videogame e não queria mais descer para brincar. E aí eu falei para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, toda semana eu te dou R$50, você vai guardar, mas eu queria o dinheiro em mão. E falei assim, ó, quando der o dinheiro, quando der no seu aniversário, era tipo assim, faltava 8 meses ainda, quando der na época do seu aniversário, o que faltar eu completo e a gente compra. Quando ele começou, primeiro que começou ele entender que demorava para chegar o dinheiro. Então ele tinha que esperar ele tinha que esperar uma semana, porque na idade dele, acho que ele tinha uns 9 anos, o tempo para ele, um dia, 1 minuto, um dia e 1 ano, para eles é a mesma coisa, tudo é rápido. E aí ele começou a guardar. Quando deu um bolo de dinheiro, ele começou a ficar preocupado. E aí ele falou assim, pai, tá, vamos lá, eu entendi que o senhor falou, se eu comprar videogame eu vou parar de jogar bola e brincar com os meninos. O que é que eu posso fazer com esse dinheiro? Aí eu falei, olha, você pode comprar a camisa do Real Madrid, que ele gostava gosta do Cristiano Ronaldo, dá para você comprar a bola da Copa, que foi na Copa anterior. Fui dizendo o que ele podia comprar. E ele falou, decidiu, não quero mais o videogame, vou usar esse dinheiro. E aí eu peguei ele e levei ele com dinheiro na mão no shopping e ele foi começando a gastar. E toda vez que ele saía muito dinheiro, começava a pesar na consciência. E aí eu falei, o que foi, meu filho? Ele falou, pô, pai, eu demorei tanto tempo para guardar esse dinheiro. Eu falei, filho, é isso que acontece na nossa vida real. A gente demora tempo para guardar, que é exatamente para as coisas melhores que a gente quer. E aí ele começou a ter uma... Eu ensinei uma parte financeira para ele, sim, sem querer, só dizendo assim, pô, pera, a minha intenção inicial era dizer para ele assim, calma, você vai ter, mas você vai saber como é difícil ganhar dinheiro, guardar dinheiro para as coisas que você quer. Sileno, eu vou puxar uma coisa com você, cara, que é sobre os conflitos de gerações, porque os nossos pais passaram a vida toda em uma empresa, no máximo 2 empresas, 5 anos a gente vai mudando ali o nosso jogo, mas a molecada tá vindo agora e assim, meu amigo, 1 ano, 2 anos não chegou onde quer mudar, e eu fico imaginando que você deve pegar muitos pacientes e esses conflitos de geração. Às vezes o cara fez um império, queria deixar pro filho e o filho simplesmente, sei lá, quer ser surfista e quer ir embora e não tá nem aí pro dinheiro do pai. É verdade, né? E esses cenários, né? Esses casos vão vindo à minha mente, né? Ouvindo vocês falar, Malu falando sobre a importância de educar os filhos, porque a gente vive isso, às vezes, no consultório na ponta, né? Um idoso que trabalhou muito, e às vezes isso até é um problema, porque ele trabalha. É uma geração que sempre trabalhou muito, sim, que vivencia o trabalho e que, de repente, não aprendeu nem a aproveitar a vida, né? Aí aposenta, não sabe o que fazer. Ele chega lá e fala, rapaz, o que eu vou fazer agora? E aí ele, às vezes, continua trabalhando com ritmo menor, né? A gente até orienta isso. Mas existe isso mesmo, né? E esse idoso, às vezes, ele é muito provedor, né? E ele acaba fazendo parte também desse financiamento dessas gerações mais baixas, mais novas, né? Então, esse limite, né, entre ajudar, né, e às vezes se sobrecarregar nessa... Ou às vezes até explorar, né? Explorar, né? Então, entre ajudar e estar sendo explorado, ele é muito tênue, é uma linha muito difícil, né? Porque uma coisa é você ajudar o seu neto, o seu filho, né? Na faculdade, tudo, numa escola. Outra coisa é essa questão da exploração, que às vezes compromete já o salário, né? Ou a renda daquela pessoa idosa que se preparou para isso. E ali ele passa a abdicar de certas coisas para ele, para pagar esses compromissos para essas gerações mais novas. Então, eu já vi muito idoso que, doutor, eu venho aqui uma vez por ano porque não dá, ou eu não faço a minha atividade física com o personal porque
não vai dar, eu tenho um compromisso com a minha filha, com meu neto. Então, isso também influencia. E o quanto que a Malu falou, né, de deixar essa herança, essa verdadeira herança para essas gerações mais novas, sobre esse compromisso também, e que vida é vida e que a gente vai enfrentar daqui a pouco um mercado de trabalho, uma necessidade que você precisa preparar. E você falou, eu vejo muito, Dan, até te pergunto das pessoas que estão contigo investindo, eu vejo muito isso. O cara quer parar de trabalhar, já tem idade, mas aí o cara tem que pagar a faculdade do neto, o carro quando o filho quer trocar o carro, o apartamento quando a filha precisa. Então, assim, às vezes ele tá até cansado, cara. Ele já quer diminuir ou já quer parar, mas ele não consegue, porque simplesmente ele ainda continua sendo provedor e vai puxar muito do que a Malu falou. Às vezes ele não ensinou os filhos a lidar financeiramente, então assim, ele trabalhou. Também não ensinou nem valor, né? O filho vendo o pai cansado, trabalhando. Eu não consigo entender uma pessoa que deixa o pai, a mãe, às vezes o avô, que já tá idoso, ainda trabalhando pelos seus objetivos. É uma falta de valor e de vergonha na cara, né, pessoal? Às vezes a Malu pode obrigado, falar viu, Malu? Obrigado. É bom que você fala. É verdade. Vai que a gente que é pai, né? Vão recriminar, vai falar, poxa, o profissional tá falando, né? Vergonha na cara. Mas A Malu assim, já Jeff, traduz aí. É verdade. Mas assim, eu já tive casos, cara, de, por exemplo, de ir reunir com clientes em sala de cirurgia de hospital para tentar resolver uma situação de caras de 80 anos de idade e tendo que manter o ritmo de plantão ali, o ritmo de trabalho, né, para poder manter o padrão de vida, né? Como também já tive outros cases aqui, que é até interessante, de uma família que eu administro o patrimônio deles, grande, vários imóveis e também investimentos financeiros, né? Com o patriarca com 85 anos, consciência ok, 100%, tomando todas as decisões, isso eu fico admirado, mas com as limitações exatamente, Sileno, né? Então, poxa, você vê o cara, caramba, construiu tudo isso, conseguiu negócios globais, investimentos no exterior, que a gente toma conta também, tomando com a cabeça funcionando, mas tem a limitação do movimento, já não consegue ir para encontrar, às vezes a gente até difícil de se encontrar presencialmente, justamente porque não tem a questão da mobilidade, né, cara? Mas é isso, é o preço que cobra, é uma balança, né? Como você citou a sua família. Então, você deixa de ganhar na sexta-tarde para estar com a sua família. Então, você deixa de ganhar um pouco para fazer atividade física. Sim. Para chegar nos 80, você ter um físico compatível com a sua mente, né? Teve um corte que eu fiz no Dentox que deu maior visibilidade, 170 mil? Não, 800, quase 900 mil views. Quase 900 mil views. E foi exatamente uma história. Vê se vem na tua cabeça durante a faculdade algum professor nosso que eu tava no plantão. Olha só, professor nosso, quase 1 milhão de views. Um professor nosso na faculdade, domingo, no plantão, e eu era residente, e eu era obrigado de estar lá no domingo. E ele no telefone ligando, pedindo para descerem a lancha, pedindo para comprarem as coisas e deixar tudo pronto. Aí eu pergunto, professor, o que está acontecendo? Porque ele estava meio disperso. Aí ele falou, não, meu filho, porque minha família de Brasília está aqui e eles vão passear na minha lancha, os meus filhos com minha esposa. E aí eu falei assim, e o que você está fazendo aqui? E aí ele falou assim, não, é porque tenho meus compromissos financeiros, não posso sair. Aí foi o que o corte que deu maior... Foi. Mas assim, imagina que as pessoas acham que o médico... Aí eu vou falar sobre a gente, que o médico é rico. O médico não é rico, o médico trabalha pra caramba. Entendeu? Então assim, abrir mão... E eu falo isso pros meus filhos. Toda vez que... poucas vezes, mas falar, a gente podia comprar isso, podia trocar carro... E eu falo assim, você quer que o papai, ao invés de dormir toda noite com vocês, o papai vá trabalhar da planta? Se vocês quiserem, de boa, eu vou e a gente ganha dinheiro. Sim. Aí os dois param e falam assim, não, pai. Eu falei assim, vocês entenderam que assim, eu troco tudo que a gente compra, eu compro com o meu tempo. Então é o tempo que eu tenho que sair de casa para fazer alguma coisa. Tem um livro, Jeff, que a Malu com certeza já deve ter lido, que é Os Segredos da Mente Milionária. E ele lá tem uma frase que ele diz o seguinte,
ou você administra o seu dinheiro, ou o seu dinheiro vai administrar você. Então, uma hora a conta vai chegar, Sileno. Como você estava falando, a gente precisa, né, começar antes, a gente precisa pensar nisso e ter conversas. No escritório eu recebo famílias que às vezes a gente vai fazer planejamento financeiro. Pô, vamos ao primeiro passo. Vamos saber de onde vem para onde vai. Vamos fazer o raio-x da tua vida financeira, né? Como é que tá hoje? A gente coloca ali e às vezes famílias, um não conversa com o outro, não sabe, gera aquele negócio e tal, a gente tem que saber lidar ali, mas é importante a gente conversar, alinhar a família e ter cuidado, né? Porque isso é fato. Ou você administra o dinheiro, ou seu dinheiro vai administrar você. Uma coisa eu vou aproveitar para perguntar para Malu. Assim, como a Malu, você já começou desde cedo, você já tem o seu controle. Qual é a sua expectativa para o futuro? O que você pensa? Eu vou te perguntar porque é o seguinte, a minha filha já definiu que ela vai ser ginasta, ela vai ser olímpica, tá? Já quer morar fora, minha irmã tá morando na Holanda, já falou, olha, já ligou pra tia para dizer, olha, eu vou morar aí com você, com uns 15 anos eu vou embora, porque ela já sabe o objetivo dela. Eu já fiz desde que elas nasceram, eu já comecei a botar dinheiro exatamente para eles e falei para eles, eu falei assim, olha, o dinheiro vai ser para os sonhos de vocês, não é para comprar um carro, não é para comprar algo material. Esse dinheiro é para você começar a dar um start. Então, uma faculdade lá fora, né? E a gente sabe, eu converso muito com o Dean, ele pode até falar um pouco sobre isso, a tentativa da gente de melhorar, porque a gente veio ascendendo, as nossas famílias eram mais pobres do que a gente vem ascendendo, mas o legado que a gente tem que deixar não é casa, não é carro, não é nada, é o que ele pode fazer. O que você pensa no seu futuro? O que você já tem em mente, Malu? De onde você quer ir? Porque a parte financeira, graças a Deus, não vai ser uma coisa que vai te impedir dos seus sonhos. Mas quais são os sonhos? Olha, eu sempre digo o seguinte, que eu nunca consegui responder muito bem a pergunta o que você quer ser quando crescer. Desde pequena tem esse problema. Porque eu sempre quis ser muitas coisas ao mesmo tempo. Já quis ser confeiteira, astronauta, artista, atriz, diretora, escritora. Hoje eu sou escritora. Só que eu acho que essa nunca foi a pergunta certa a se fazer para uma criança. Mas eu acho que que impacto que você quer causar quando crescer. Hoje eu quero levar a educação financeira para as pessoas. Esse é o meu propósito. De permitir que as pessoas controlem o seu dinheiro e não sejam controladas por ele. Hoje eu crio conteúdos para a internet e escrevo livros sobre isso. Porque eu sei que assim eu vou conseguir impactar as pessoas. Talvez no futuro eu perceba que vai ter uma nova profissão, uma nova forma em que eu vou conseguir cumprir o meu propósito melhor. Talvez no futuro eu veja que o ideal seria abrir um programa de TV, não sei. Então eu vou me mudar para isso. Eu não posso... Então eu vou sempre adaptando o meu plano, o que eu faço, para eu cumprir o meu propósito maior, que é impactar a vida das pessoas. É interessante você falar assim, Malu, que uma vez eu peguei a conversa dos meus dois filhos, né? O Vini e a Juju, e o Vini perguntando assim, o que você quer ser? A Juju falou assim, ou eu vou ser veterinária ou eu vou ser ginasta. Aí ela falou assim, mas por que tem que ser um dos dois? Olha o papai é médico, o papai tá lá na rádio, o papai tem um podcast, o papai é triatleta. Então, assim, eu acho interessante você ter essa observação, porque as coisas mudam. Eu já pensei em ser astronauta, eu já pensei em ser corredor de Fórmula 1 na época do Piquet, e olha, não era nem o Senna ainda, era o Piquet. Mas, assim, eu acho que é interessante o que você faz, Malu, é porque o que você quiser ser, você vai ser. Desde que você já tem a parte financeira, que é a grande dificuldade às vezes. E eu lembro muito que meu pai, eu falava para o papai, eu não sabia o que eu queria fazer no vestibular, porque até então, antigamente, a gente só pensava assim, você tinha que ser uma coisa só, você tinha que entrar na universidade. E o meu pai falava assim, Malu, meu filho, estude, só estude. O dia que você decidir o que você quer, você vai fazer o que você quiser. Mas se você não estudar, não adianta, meu amigo. Aí você vai ter que correr atrás. Então, estude porque você vai ter a porta aberta em qualquer lugar. Pai, eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Malu, para dizer que eu aprendo muito com você, né? A gente vai montar a carteira de investimento e aí eu cuido do patrimônio da família da Malu também. E quando eu vou reunir com ela, cara, é uma conversa tão legal, porque eu vou mostrando os ativos, vou mostrando os rendimentos, e ela fala com aquilo com tanta alegria e começa a rir. Eu falei, caramba,
Em outras reuniões a gente tá com tanta seriedade, com tanta pressão, com tanta coisa. Aí a gente vai ver, olha, Malu, esse aqui deu isso de dividendos, esse aqui tá rendendo tanto. Ela fica, olha que legal, coisa tá rendendo, tá dando frutos, tá dando os filhinhos, né, Malu? Isso é muito bacana. Queria acrescentar nessa questão do que vai ser você quando crescer, né? E ela falou algo importante, e eu acho que a gente precisa levar isso para a nossa vida inteira, que é o propósito de vida. E isso também é pilar de envelhecimento saudável. Porque, assim, mesmo eu com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos, eu preciso ter propósitos na vida. E a gente vê isso na prática de uma maneira muito clara, né? Você continuar tendo objetivos na vida, faça que você tenha alegria de viver, né? E afasta doenças de saúde mental, de depressão, de ansiedade. Porque é o que acontece, aquele idoso provedor trabalhou a vida inteira, tem um patrimônio, aposentou, não tem mais condição física de ir, e eu vou fazer o quê? Ele não tem propósito na vida mais, né? É o Cid Moreira, que aos 92 anos, o propósito na vida e a alegria dele é começar a fazer stories pro Instagram. E ele estava super animado com isso. E ele tem propósito. Então não serve só para criança, né? Serve para gente como adulto e serve para o idoso também. E às vezes as pessoas acham que é besteira essa história do propósito, mas a gente entende quando ela falando que ela tem um propósito e que daqui a pouco pode ser que mude. Você tá entendendo? E ok. Para nós as vamos etapas mudar. Da vida. As etapas da vida, propósitos. A gente vai andar com os propósitos. E é interessante porque uma vez eu vi, até, Malu, acho que foi até no PrimoCast, alguém falando sobre a história de que, assim, quando você morrer, o que você quer ser lembrado? E quando você fala muito sobre uma empresa, não é você dizer assim, cara, esse cara fez muito dinheiro, esse cara era muito inteligente. Não, é o seguinte, quando eu morrer, o que eu quero ouvir? Cara, eu quero ouvir dos meus amigos que eu era um cara que ajudava todo mundo, que pegava na mão, que parava, que ouvia. É isso que eu quero ouvir. Eu não quero dizer que eu ajudei alguém a ganhar dinheiro. Não ajudei nada. O meu propósito, o propósito maior, e até do Jeff Podcast, é levar informação de qualidade. Eu estou trazendo pessoas aqui que são experts no que falam, no que fazem, entendeu? Então, assim, não trazer charlatão, não trazer pessoas que vão enganar, ou vão mentir sobre algumas coisas. Então, assim, existe um propósito maior que é ajudar as pessoas. Eu acho que a gente que faz a medicina, a base é essa. Se não for essa, você está na profissão errada. Fale, Dan. Não, na verdade, a questão do propósito, né? Isso é fundamental, porque eu acho que não só na vida do idoso também, Sileno, mas na nossa vida como um todo, né? A gente precisa ser guiado por uma meta, por um sonho, né? Por um objetivo. Então, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, acho que o primeiro passo é a gente se conectar com a gente mesmo, né? Entender ali, poxa, como eu quero impactar a vida de alguém, como eu quero deixar uma sociedade de forma diferente. A gente aqui, Jeff, e nesse projeto de você até me trazer para o mundo digital, foi exatamente com essa finalidade de levar educação financeira, de levar dicas, né, ideias diferentes de como as pessoas podem fazer e se proteger aquilo que é tão suado, é tão difícil da gente conquistar, né? A gente sabe, vocês médicos passaram, 10, 15 anos estudando e na verdade não é só isso, tá estudando sempre. A gente lá no mercado financeiro é todo dia se atualizando, notícia, informação para levar isso para as pessoas. Então, o ponto é exatamente tentar impactar, né, da forma positiva e ser lembrado lá na frente, falou, esse cara me ajudou a construir isso, me ajudou a cuidar da minha família, a cuidar do meu patrimônio. Então, acho que essa é a questão. Eu vou fazer uma pergunta que eu vou começar com a Malu, mas eu quero que você me responda, porque assim, a gente está falando aqui, né, Sileno? Olha, eu vou guardar dinheiro, eu vou crescer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas assim, a gente tem aquela máxima do Garrincha que a gente tem que acordar com os russos, né? Então, acordar com os russos é o seguinte, e se no meio do caminho, realmente, vamos dizer, eu sou cirurgião, se no meio do caminho eu fazendo esporte lá, quebro a mão ou tenho algum problema e perco a mão, eu não vou mais operar, acabou a minha renda. Você tá entendendo? A minha pergunta para ti, Malu, começar, e aí o Dean fecha, é exatamente assim. Se lá na frente
perder dinheiro ou o que você aprendeu? O que você preferia perder? Com certeza, o perder dinheiro, porque muitas pessoas respondem que com o conhecimento a gente vai conseguir recuperar o dinheiro. Esse não é o único propósito de por que eu ia preferir o que eu aprendi. Porque o que eu aprendi é o que eu sou. Esses dias eu estava refletindo que todos os livros que eu li fazem parte da minha personalidade. Personagens que me inspiraram a ser corajosa nos momentos difíceis. Os aprendizados que me fizeram ver a vida com outros olhos. Então, se eu perder os conhecimentos, eu perco quem eu sou. Eu perco quem eu era. Então, 100 mil vezes eu prefiro perder o meu dinheiro do que perder a minha essência. Porque tudo que a gente viveu, cada momento que a gente passou, a gente aprendeu algo diferente. E que agora faz parte do nosso ser. Perfeito. Eu acho que essa é a palavra correta, Malu. É essência. Né? É você mesmo buscar aquilo que está dentro de ti. Né? A tua verdadeira essência é o teu plus, é o teu conteúdo, né? O conhecimento técnico é 10%, 90% é exatamente o que você quer, o que você quer mudar, né? O que você quer deixar de legado. E assim, com conhecimento, a gente consegue conquistar tudo aquilo ou até o dobro, 3 vezes. E assim, o dinheiro ele é um detalhe, ele é uma forma, é uma ferramenta de te dar acesso a aproveitar determinadas benefício, aproveitar, curtir, né? Ele é só uma ferramenta para te possibilitar momentos, experiências diferentes, né? Não é tudo na vida. É claro que a gente precisa ter para poder dar um suporte básico para as nossas conquistas. Mas, Jeff, existem estratégias e existem planejamento também para caso aconteça isso que você falou de aí. Se eu perdi a mão, sou cirurgião. Cara, você não vai mais conseguir operar. Ou seja, aquele meu projeto que a gente estava falando de chegar lá nos 60, 70, 80 anos, Iron Man, se Deus quiser. Indo para Kona, né? Pô, foi embora? Na verdade, existem hoje apólices de seguros de vida e aí eu estou falando de seguradoras estruturadas, né? Não é aquele seguro básico que a gente vai no banco que o balconista ali está oferecendo, né? São um planejamento mesmo de gerenciamento de risco. Então, se eu fiquei sem minha perna, fiquei inválido ou não tenho mais capacidade de gerar renda, é necessário hoje você ter essa apólice de seguro, esse gerenciamento de risco para poder conseguir alcançar esse padrão de vida lá na frente. E se hoje alguém me pergunta, né, no escritório que a gente fala de mais diversos tipos de investimentos, o cara me pergunta, qual o investimento mais importante que eu tenho para fazer hoje? Eu vou te dizer, é uma apólice de seguro de vida. Esse é o mais importante que você está fazendo, porque aqui eu estou tratando de proteção patrimonial. Estou fazendo a proteção da minha vida e a dos meus filhos. Ninguém sabe o dia de amanhã. Sair daqui pode acontecer qualquer situação. E eu já tive 2 casos, na verdade 3, muito tristes, que um estava com a apólice na gaveta dele, Jeff, para assinar, saiu, sofreu um acidente, faleceu e não assinou a apólice de vida e deixou aí para a família uma situação. O outro médico, cirurgião, colega seu, perdeu aqui o dedo midinho. Né? Obviamente, talvez possa voltar para a atividade, mas tem que fazer 5 cirurgias no dedo midinho. Uhum. Né? Ou seja, vai passar aí pelo menos uns 6 meses sem a capacidade de produzir, porque você é médico, você é profissional liberal. Tu ficar um mês sem dar plantão, um mês sem atender no teu consultório, e aí, como é que fica? Se tu não tiver uma saúde financeira. E eu ia perguntar até pra ti, pra gente até terminar, porque a gente já tá passando no nosso horário. Sileno, eu vi até recentemente, eu comentei com vocês, um filme que eram 3 idosos que tinham uma previdência, que essa previdência, desfalcaram essa previdência e no filme eles iam fazer um assalto a um banco. Cara, excelente esse filme. Não veio até agora na cabeça, mas eu boto nos comentários aqui. Que é exatamente isso. A pessoa se preparou, tá tudo pronto, chegou na idade, chegou na hora que precisa, não conseguiu. Ou às vezes, no caso desse especificamente, desse filme, porque quebrou. Mas eu acredito que chega com você. Às vezes até a própria família desfalcou esse cara. Pode ser ela por boas coisas, ou também pode ter sido alguém que fez de má fé para ele.
Acontece isso também contigo? Chega para você pessoas, pacientes também com esse problema que eu imagino que deve, desde ansiedade, depressão, que o famoso morrer de desgosto, eu acredito que aconteça muito também. Sim, infelizmente sim, né? A gente às vezes fica muito limitado em oferecer um serviço de maior qualidade, né? E a saúde não é só o médico, exige toda uma equipe, né? Para você ter saúde, por causa que realmente não houve um planejamento financeiro ou que a família em si, né? Consumiu toda aquela reserva daquele paciente idoso. Então, é triste, né? E isso faz parte, assim, do nosso... Eu falo que a gente, quando começa uma consulta, né? Não é apenas o que você está sentindo e vamos tratar a sua saúde aqui. Eu preciso conhecer a família e aonde esse idoso está ambientado. Então, eu começo perguntando quem são os filhos, quantos filhos tem, onde é que você mora, quem mora com você, se você precisar de alguém com quem você conta, né? Se você tem cuidador ou não, se você depende para fazer algumas atividades, porque isso vai balizar, a gente chama de funcionalidade também, vai balizar a minha conduta, né? Os exames que eu vou pedir, o tratamento que eu vou seguir, né? Quem eu vou cobrar também, né? Que está cuidando, que está gerenciando ali o cuidado, até a parte financeira, né? E isso vai envolvendo também, isso é importante, né? Até, às vezes, a gente está falando aqui de um nível, de um patamar, né? De pessoas que têm certas condições, sim, mas eu acho que a gente precisa também abordar, às vezes, aquele patamar mínimo, né? Sim. De pessoas que é a nossa maioria da nossa população que vive com o básico, né? E que muitas vezes isso influencia. Eu atendo no SUS, eu preciso saber perguntar quanto é que ele ganha vai balizar o meu medicamento. Porque não adianta eu passar um remédio de R$300, se a aposentadoria do cara é 1.000, Uhum. 1.000 e pouco, né? Então a gente precisa entrar nesse universo também, né? Isso faz parte de humanizar um pouco mais também a nossa consulta e sair daquela coisa. Não adianta eu, né? E eu falo isso muito nas aulas para os alunos, quando a gente forma médicos, não adianta eu saber o último artigo da melhor revista de medicina, o New England, que lançou o último anticoagulante, né? Muito famoso, né? Uns anticoagulantes novos, que vieram com preço de R$300 a caixa, e a gente tem o velho e bom varfarina, que é um anticoagulante que pega no SUS, que é R$15. Não adianta eu falar e prescrever, né, para aquela família que não tem condições, o melhor remédio, eu estou atualizado, se ela não vai ter condições de comprar. Sim, com certeza. Então a gente precisa entrar nisso aí e conhecer um pouquinho mais esse universo. Meninos, para a gente terminar, eu vou pedir para vocês redes sociais, por favor. Malu, redes sociais para as pessoas que querem conhecer mais a Malu e querem entender mais, e eu acho que o mais importante, que querem que os filhos entendam, porque hoje em dia, Malu, eu faço o seguinte para os meninos, não me pergunta nada não, assiste aqui a Malu, depois tu vem comigo, porque aí já dá o inicial, já dá o start e eu só complemento. O Instagram é malu.finanças, o YouTube é Malu Finanças, lá tem muito conteúdo sobre educação financeira, sobre dinheiro, com uma linguagem de criança para outras crianças, para os jovens, para você aprender a controlar o seu dinheiro e não deixar de ser controlado por ele. Repetindo, Instagram malu.finanças e YouTube Malu Finanças. Ei, Malu, tu responde o direct? Respondo. Ah, legal. Então, não, isso que eu quero saber, porque vai que a criançada vai mandar mensagem lá e vai querer saber, e não chega. Adoro responder, ver os vídeos que mandam, legal, comentando. Eu fico muito feliz de saber que eu tô conseguindo ajudar e levar o conhecimento assim. Pô, bacana, cara. Dean, por favor, redes sociais, meu amigo. Bom, o meu é Dean, meu nome, Dean Ataíde, é o Instagram, né? Você tem o YouTube também, o Dean Talks, canal aí Dean Talks no YouTube. Tem o Spotify também, Dean Talks. E você pode, diariamente a gente está postando aí informação sobre investimento, planejamento financeiro, proteção patrimonial, enfim.
mande perguntas, curte, compartilha, que a gente está aí à disposição. TikTok também, que é TikTok, lá que a gente estava batendo 1 milhão, né? Por no favor, Facebook. É no Facebook, além cara? Do, além do legal, TikTok, bicho. tem o Facebook também, que é Dean Taíde, igual ao meu nome. Mas no link da minha bio, do Instagram, você consegue ir lá o Linktree e consegue acessar aí todas as Não, eu vou fazer aqui, já falei muito bem da Malu, mas falar também o trabalho do Dean. Cara, ele começou... É um trabalho fixo. Você quer saber como é que foi a Bolsa de Valores no dia? Dean Taíde vai lá, que todo dia... Cara, eu já vi ele fazendo dentro do carro, de noite, de madrugada, mas eu falei, bicho, cara, vai dormir. Mas foi um compromisso que você teve com o seu público, que todo dia você vai fazer e você vai passar o que deu no final, né? Exatamente, Jeff. A gente tem os afazeres do dia a dia, nem sempre dá para postar naquele mesmo horário, mas o horário que dá ali a gente tenta levar a boa informação, levar o conteúdo de qualidade, né, para as pessoas. Eu acho que hoje a gente precisa filtrar um pouco aí do que tem no mundo digital. Tem muito especialista de tudo aí, né, nas redes sociais. A gente precisa ali ver com aquelas pessoas que se conectam com a gente, que têm os valores parecidos e se faz sentido estar seguindo ou não. Então, todo dia eu tô lá postando aí informação. Sileno, eu queria que você passasse 2 redes sociais. Importante, a sua mesmo, profissional. E eu queria que você passasse também do Residencial Sênior Terça na Serra Manaus, porque assim, eu acho maravilhoso o trabalho, e aí vai chegar onde você falou, se financeiramente, se você se conseguir guardar o seu dinheiro, você consegue estar num local melhor. Nos Estados Unidos a gente tem bairros, né, cara? Bairros todos que é feito para idoso, que tem pessoas que ajudam a pegar as suas compras no supermercado, vai ter tudo feito para você. Você pode passar as redes sociais, por favor? Sim, eu não estou tão acostumado com vocês, mas eu vou Vamos lá. abrir aqui. Anota aí, abre aí. É Sileno e Juliana, geriatras. Minha esposa também é geriatra. Sim. Então a gente tem um Instagram aí que tem movimentado, inclusive tem até uma série lá de Envelhecer e Saúde, já tem 3 vídeos dos 4 que a gente colocou como pilares para envelhecer de maneira saudável. Bacana, então tá bem legal. bacana lá. E o Terça da Serra é um residencial, né? É uma casa de repouso, né? É um novo modelo de cuidado que a gente trouxe aí para Manaus tem mais ou menos uns 8 meses, que a gente realmente recebe. Eu falo lá não só idosos, a gente recebe famílias, né? Porque esse novo modelo de cuidado muito diferente do modelo que a gente conheceu e a gente tem muito propagado na nossa sociedade, que era o asilo, né? Que era sinônimo de abandono e maus tratos. Esse modelo vem repaginado para esse envelhecimento que a gente tem, para a quantidade de idosos frágeis que precisam de cuidados 24 horas, e que lá é um ambiente super bacana, super saudável, que a gente recebe os idosos e as famílias para estarem lá com a gente. Lá é o @Terça da Serra Manaus. Legal. É uma franquia que a gente trouxe aí de Campinas, que tem mais de 100 unidades. Não, e o legal dela é o seguinte, eu estou investindo contigo, eu já falei para minha esposa, meu sogro foi lá, já viu, e eu falei para minha esposa, a gente tem que guardar dinheiro, porque assim, depois que os moleques a gente tiver velho, vamos lá para dentro, chama os amigos, vem o Dean, vem a galera do triatlon lá, porque a gente passa o dia batendo papo, mentindo, contando lorota, joga um dominó, joga um xadrez e a gente resolve tudo ali, Mas né? é isso mesmo, a gente tem agora cada vez as famílias menores, né? Sim. Minha mãe é uma família de 16 filhos. Muita gente para cuidar do meu avô e da minha avó. Né? Agora já somos 2. Né? Eu também tenho 2. Então, são famílias menores, a gente precisa se preparar e conseguir se virar quando tiver mais E é um assunto que a gente... o Terça da Serra Manaus já. E é um assunto que a gente não abordou aqui, que é filho único. Cara, filho único é punk. Eu tive amigos que são filhos únicos que quando os pais chegam no período, é pesado. Vai ficar para o próximo episódio. O próximo episódio muitas a das gente nossas fala isso. famílias lá no Terça da Serra, que a gente já tem 11 famílias lá, 11 idosos, muitos são filhos únicos. Que fica pesado para uma pessoa só tomar conta de tudo. Então, pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal. Se você achou bacana esse assunto aqui, você vai mandar para os seus amigos, vai compartilhar. Por favor, entrem também no Instagram de todos eles, no YouTube. Cara, você que tem filho, que quer saber mais, quer ensinar... Se você quer ensinar para o seu filho, vai lá com a Malu. Se você não quer ensinar para o seu filho, manda lá na Malu do mesmo jeito. Vai lá com a Malu Vai lá com a Malu que eu te convenço. Pessoal, beijo no coração. Muito obrigado por tudo. Jeff Podcast, até o próximo. Eu.